São Paulo recebe proposta milionária por jogador. Vamos comentar aí sobre isso. Tem informações aí pra gente comentar também sobre a situação do Hélio, tá? A proposta do São Paulo, renova, não renova, time brasileiro querendo, vai pra Europa, uma loucura. Vamos falar sobre isso e muito mais. Você vai acompanhar aqui. Você que é novo no canal, meu querido, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like. Belezinha? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo, rapaziada. O negócio é o seguinte, olha, informação do UOL. São Paulo decide voltar à capital paulista ao invés de seguir para Salvador. Passado a vitória sobre o Águia de Marabá, o São Paulo voltou a Belém rumo à capital paulista ao invés de seguir direto para Salvador. O São Paulo cogitou sair do norte rumo ao nordeste do Brasil após o duelo em Belém, para evitar os longos deslocamentos. Porém, preferiu retornar à capital para ter uma estrutura mais adequada de treinamentos no CT da Barra Funda. Como agora a viagem de voo fretado, a delegação chegou à capital paulista ainda na madrugada dessa sexta-feira. Tá a informação do UOL aí. Então o São Paulo cogitou sair de Belém do Pará direto para Salvador, onde o São Paulo joga no domingo contra o Vitória às 4 da tarde lá no Barradão, né, cara? Eu acho que com o voo fretado, né, fica mais tranquilo. O São Paulo, por exemplo, já se representou, né? Aquela questão que a gente comenta com vocês. Acabou o jogo, irmão. Depois todo mundo já volta para São Paulo. São Paulo agora não vai jogar o jogo e fica lá. Os caras dormem lá, viaja para São Paulo no dia seguinte. Não, acabou o jogo, todo mundo já volta para São Paulo. Aí, e com o voo fretado agora fica mais tranquilo, né, cara? Mesmo tendo com tantas viagens e com curto período, né? Se você pegar o espaço aí do jogo do Águia de Marabá, o espaço de tempo até o jogo com Vitória é complicado, cara, né? Os jogadores que jogaram hoje, no caso, jogaram ontem contra o Águia de Marabá, não treinaram, né? Só regenerativo ali. Aí tem só um treino no sábado, irmão. Aí de tarde tu já viaja pra Bahia, né? Onde se enfrenta o time do Vitória em Salvador. E domingo, irmão, 4 horas da tarde, tá? Já tem a partida aí contra o Vitória, né? Mas enfim, vamos lá. Ontem foi um jogo marcado também por, além de ser o time reserva, por estresse, né? Olha aí, ó. A vitória do São Paulo por 3-1 contra o Águia de Marabá marcou 2 estreias no São Paulo. A do zagueiro Sabino, que entrou na etapa final para estrear pelo São Paulo, e a do meia Rodriguinho, que saiu do banco para fazer o primeiro jogo em 2024, né? Ele tem 19 jogos no profissional, porém ontem foi a estreia dele na temporada de 2024. Porém, tem mais jogadores que ainda esperam chance nesse ano de 2024. Olha aí. Ibali, natural de Senegal, o volante de 21 anos ainda não entrou em campo na temporada, mas foi inscrito na reta final do Paulistão e vem sendo relacionado para alguns jogos. Em Belém ele ficou no banco, mas não entrou contra o Águia de Marabá, rapaz. Ele já vem sendo relacionado a alguns jogos, porém ainda não estreou. A gente comentou no pós-jogo, no vídeo de manhã também, né, que eu acho que o Zubeldia devia ter colocado o Ibali no lugar do Bobadilha, né? Pô, Gabriel, o Bobadilha vem jogando pouco, não sei o que, cara. O Pablo Maia se machucou, né? E o Bobadilha vai agora ganhar uma sequência grande de jogos, cara. Não sei se vai ser o titular absoluto, porque também tem o Luiz Gustavo. Mas mesmo se não for o titular absoluto, ele vai jogar bastante agora com regularidade, né, cara? Então, não entendi realmente porque que o Bobadilha entrou ontem, não. Acho que o Ibali tinha que ter entrado por jogo 3-1, tranquilo. Era um ótimo jogo para ele fazer a estreia dele. Aí, Matheus Belém, tá? A sensação é que o Sabino furou a fila de Matheus Belém, que iniciou a temporada com uma quinta opção na zaga, atrás de Arboleda, Diego Costa, Alan Franco e Ferrarese. Aos 21 anos, o Matheus Belém definiu em janeiro a sua renovação de contrato, com vínculo até o fim de 2026, e está à disposição para as competições. Ele tem 3 jogos pelo clube, mas nenhuma nesta temporada. Cara, vou falar um negócio pra vocês, essa situação do Belém é estranha, né, cara? Porque o São Paulo tava querendo renovar com ele, tinha uma situação que o São Paulo não queria mais renovar, aqui depois o empresário não queria mais, acabou que no final renovou, né? Aí, ele era aí, né, a quinta opção, né, atrás do Arboleda, Diego, Alan Franco e Ferrarese, ele era o quinto zagueiro aí. Aí chegou o Sabino, né, cara, com muita desconfiança, né, até o São Paulo contratou o cara, né, por 3 meses aí só, e vindo machucado, sem jogar, e já passou à frente do Belém, né, à toa que o Sabino entrou no segundo tempo aí ontem, e o Matheus Belém não joga, né. Cara, se tem uma desconfiança do Matheus Belém,
Não entendo por que os caras renovaram com ele, né? Mais um que não estreou ainda em 2024. Negruti, o volante de 19 anos subiu ao time profissional após disputa da Copinha, onde foi um dos destaques da equipe. Está fixo no elenco profissional e desceu apenas uma vez para um jogo do Sub-20 e sofreu uma lesão na panturrilha e está em fase de final de recuperação. Deve reaparecer em breve, tá? Então, a gente até comentou antes do jogo contra o Águia de Marabá, né? Pô, o Ibali foi relacionado, o Henrique também foi, o Willian também foi, o Negruti a gente não viu, né? Então, segundo o GE, ele teve aí uma lesão na panturrilha e está em fase final de recuperação. Em breve aí vai voltar. Ele se machucou no jogo da base, tá? No Sub-20 aí. E o Henrique Carmo, que sim ficou no banco ontem, né? Henrique Carmo ficou no banco em Belém e algumas outras partidas na temporada, mas ainda não teve chance de entrar para mostrar o bom futebol que exibiu nas categorias de base. Ele tem apenas 17 anos de idade. Então, mesmo com algumas estreias ontem, você pode até postar, né? Pô, jogaram ontem, se não me engano, foi 7 jogadores de Cotia, né? Que jogaram ontem, que entraram na partida e com os que começaram também. Mas tem vários ainda que precisam de minutagem, para ganhar oportunidade, né? Acho que o Willian Gomes, que entrou ontem, tem que ganhar mais minutos. O Henrique podia ter entrado ontem. E aí a gente falou do Badilha, que podia ter ficado no banco para entrar o Ibali. Acho que o Ferreirinha que entrou na preguiça absurda ontem, né? Acho que era um jogador aí que nem tinha que ter entrado, né? Porque ele é quase um titular do time aí. E o Henrique Carmo devia ter entrado no lugar dele, né? Mas enfim, vamos avançando agora. Vamos falar agora sobre Copa Libertadores da América. Olha aí, o paraguaio Juan Lopes, de 34 anos, tá? Apita Cobresal e São Paulo. Jovem árbitro está começando no cenário internacional. Apitou os jogos da Libertadores Sub-20 e agora ganha a primeira chance na Libertadores profissional. Olha que maravilha, cara. A gente já veio comentando com vocês aqui sobre a questão de colocarem sempre árbitros jovens nos jogos do São Paulo, né? A federação, por isso, colocou um monte de árbitro novo lá para apitar os jogos do São Paulo. No Brasileirão também começou com um monte de árbitro novo botaram para apitar os jogos do São Paulo. Agora na Libertadores é a mesma coisa. Primeiro jogo do cara na Libertadores, botado no jogo do São Paulo. É aquela questão que a gente comentou. O São Paulo é cobaia de árbitro jovem, tá? A Federação Paulista, CBF, como é bom. Não pode vir um árbitro jovem popa no jogo do São Paulo, que é cobaia. Pode pôr, São Paulo é cobaia de árbitro jovem, tá? O cara tem 34 anos, né? E vai apitar aí o primeiro jogo da Libertadores profissional. Ele só apitou a Libertadores do Sub-20. E vai apitar São Paulo e Cobresal na próxima quarta-feira, né, cara? Vou falar um negócio pra vocês, viu? Não é nem que o cara é ruim, né? Que eu não sei, porque eu nunca... Né, o primeiro jogo dele só de Libertadores, mas, cara, tem que pôr um árbitro experiente, cara. O jogo do São Paulo tem que ter um árbitro experiente aí, né? Mas não, como é cobaia, né? O São Paulo é prejudicado direto aí, não acontece nada. Aí dá, pode pôr no jogo do São Paulo. Se for prejudicado aí, ou se a conta volta, tá tudo certo. Nunca acontece nada, não tem bastidor, né? É sempre desse jeito aí. O São Paulo fez seu primeiro jogo no mês de maio ontem com a vitória em cima do Águia de Marabá por 3-1. A partida aconteceu em Belém do Pará. Neste mês de maio, o São Paulo ainda fará 3 jogos fora de casa, sendo um na Bahia, outro no Chile e outro no Rio Grande do Sul, né? O mês de maio do São Paulo é bem longo, tá? Já teve o primeiro jogo que foi ontem contra o Águia de Marabá. Depois tem Vitória e São Paulo no Barradão pelo Brasileirão. Depois tem Cobresal e São Paulo no Chile pela Copa Libertadores. Depois tem São Paulo e Fluminense aí pelo Campeonato Brasileiro. Depois São Paulo e Barcelona pela Libertadores do Morumbi. Depois São Paulo e Águia de Marabá, Copa do Brasil. Depois Internacional e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E também tem São Paulo e Tadieres pela Libertadores da América, tá? Então no total 8 jogos no mês de maio, tá, irmão? 8 jogos aí no mês de maio. Mas se a gente for pensar aqui, pegar só os mata-mata não, né? Aliás, tem mata-mata que é contra o Águia de Marabá, mas tá muito bem encaminhado, né? A classificação tá muito bem encaminhada já, né? 3-1, São Paulo tem 2 gols de vantagem pro jogo de volta, vai jogar em casa, Morumbi cheio, 2 gols de vantagem, muito bem encaminhada. Aí o São Paulo, cara, nesse mês tem que fazer tem que pontuar bem nesses jogos aí para subir na tabela no Brasileirão, né? A gente tem também a Libertadores, que tá bem encaminhada já a classificação, né? São Paulo tem 2 jogos em casa, só um fora e tem 4 pontos de vantagem pro Barcelona. Então,
Evidentemente que a gente tem que buscar essas 3 vitórias para poder se classificar em primeiro lugar na Copa Libertadores, né? Mas acho que o São Paulo tem que fazer pontos nesse mês aí, né? Porque, como é que eu posso falar, cara? Não tem jogos fundamentais de mata-mata, né? As 2 classificações nas Copas estão bem encaminhadas aí. Então você pode ter que fazer tem que pontuar bem nesses jogos aí do Brasileirão para recompensar esse começo ruim do São Paulo e subir lá para cima na tabela. E tem um detalhe, ó. O São Paulo iria ter mais uma partida aí nesse mês de maio, que seria contra o Cruzeiro, entre os confrontos contra o Barcelona de Guayaquil e o Águias de Marabá. Porém, a partida foi adiada e deverá ser jogada nos próximos meses, tá? Então, são 8, 9 jogos, já errei, já esqueci a contagem dos jogos do São Paulo do mês de maio. Ainda tinha jogo com o Cruzeiro, mas foi adiado aí, né? Enfim, mês longuíssimo que o São Paulo vai ter aí nesse mês de maio, que já começou ontem, tá? Juan nunca tinha marcado 2 gols por uma partida oficial, mesmo com mais de 50 jogos na carreira. Ontem, contra o Águias de Marabá, foi a primeira vez, tá? Então, primeira vez aí na carreira do Juan, ele faz 2 gols em uma partida no profissional, né? Pô, na base ele tem um monte de jogo com 2 gols, né? Inclusive ele comia a bola na base. Aí, infelizmente, ele não conseguiu jogar tudo que ele jogou na base do profissional, né, cara? É diferente, evidentemente, mas ontem, pela primeira vez, ele marcou 2 gols em uma partida só, né? Mas enfim, vamos lá, rapaziada. Vamos entrar agora no assunto Wellington, né, cara? Que é uma situação... Aí a gente falou sobre o Wellington no vídeo de mais cedo, que é a informação que o Arnaldo Ribeiro trouxe, de que o Zubeldia gostou bastante tanto do Igor Vinícius quanto do Wellington, né? E que ele pediu para a diretoria continuar tentando renovar aí o contrato do Wellington, né? Vamos lá. Primeira informação aí do Alexander Vieira, olha só. O Wellington tem uma oferta na mesa do São Paulo pela renovação contratual. Desde o início das tratativas, a maior oferta salarial feita pelo clube é esta que está na mesa do jogador. O jogador quer ficar no São Paulo, mas gostaria de uma valorização, tá? Informação primeira aí do Alexander Vieira. O São Paulo já fez algumas propostas que foram recusadas, e essa atual que está na mesa dele, a última proposta que o São Paulo fez, é a maior salarial que o São Paulo já fez, né? Então vamos ver se ele vai aceitar aí ou não, apesar do otimismo não ser muito grande dentro do São Paulo, né? Olha aí, ó, informação agora do Globoesporte.com. Longe de acordo com o São Paulo e fora por lesão, o Wellington prioriza transferência para a Europa. Tanto a diretoria do São Paulo quanto os interlocutores do jogador veem com pessimismo a possibilidade de o jovem formado em Cotia permanecer no clube em 2025. Diante disso, representantes de Wellington têm se movimentado para abrir portas para o atleta de 23 anos na Europa. Apesar de ele também estar na mira de clubes brasileiros que monitoram a possibilidade de contratá-lo sem custos, tá? Informação aí do Globoesporte.com. O Wellington, que ano passado, antes da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, ele quase foi vendido aí para o CSKA da Rússia, né, cara? Teve um problema ali no último dia da janela, acabou que ele ficou... aí o que eu acho que seria bem bizarro vender o lateral esquerdo nas vésperas de uma final de Copa do Brasil, né? Independente se você gosta dele ou não, eu acho que isso aí já é bizarro. Mas enfim, cara, tem essa proposta aí que o Alexander Vieira colocou, né? Que é a maior salarial que o São Paulo já fez, tá? Todas as propostas que ele recusou, essa atual é a maior proposta salarial que ele tem. Mas ele quer mais, pelo que parece, né? Ele quer mais aí, ele quer ficar no São Paulo. Todas as informações que tem é que ele quer continuar no São Paulo, né? O Éder Trasquini também trouxe informação lá no UOL, ele também quer ficar, mas ele quer uma valorização maior do que o São Paulo está oferecendo, né? Isso é bem claro. Aí tem essa situação, né? Os empresários dele já estão se movimentando, né? Para abrir porta, né, cara? Procurar clubes para ele no futebol europeu. E tem clubes brasileiros interessados, como a gente sabe, né, cara? Tem um monte de notícias que vem lá do Sul de que o Inter quer ele, né? Já tinha notícias já de que já tinha um acordo verbal, algo encaminhado. Acho que não está nesse estágio ainda, mas tem alguns times aí interessados. Já falaram que o Botafogo também estava interessado nele aí, né, cara? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí. O Zubeldia chegou e gosta do cara, mas essa renovação de contrato tá bem difícil aí. Eu já dei minha opinião para vocês. Eu acho que tem que renovar com ele, mas evidentemente dentro do que o São Paulo acha que é justo. Não pode querer pagar um salário pro cara maior do que ele merece, né? Pô, e se o cara quiser um salário que nem o do Caleri? Pô, não dá, né? Que nem do Lucas, não dá, né? Porque
porque esses caras são jogadores fundamentais. E o Wellington, eu acho ele bom jogador, mas ele não é do patamar de Lucas, de Caleri, né, pô? Pablo Maia não é, né, Arboleda não é do patamar desses caras aí, pelo menos por enquanto, né? Enfim, eu acho que ele vai sair, tá? Acho que ele vai sair, a não ser... Acho que a única possibilidade dele ficar é se ele não conseguir arrumar nenhum clube interessante na Europa que o agrade ele e se as propostas salariais dos outros times brasileiros foram inferiores à do São Paulo. Aí eu acho que ele renova. Fora isso, eu acho que ele vai acabar saindo aí do São Paulo, né? Enfim, que não muda também, que é sempre bom deixar claro aqui, o péssimo planejamento da diretoria do São Paulo em relação à lateral esquerda, né? Você tinha dois laterais, o Wellington e o Caio. O Caio vai embora, tu só fica com o Wellington, né? E os caras simplesmente, vamos deixar aí só o Wellington mesmo, né? Pra quê? Vamos jogar a temporada inteira só com o lateral. Aí o cara se machuca, aí você tem o Michel hoje que vai jogar improvisado no lateral e o Patrick Lanza que joga um jogo a cada 50, né? O cara que ninguém lá tem confiança nele, ele joga muito pouco. Aí, não é à toa que ele tem 3 jogos no ano, né? Contando com o de ontem. Péssimo planejamento em relação à lateral esquerda do São Paulo, né? Mas enfim, vamos avançando agora. Falando do Wellington que é de Cotia, vamos falar de outro jogador aí também, que é de Cotia, tá em informação do blog do São Paulo. Benfica oferece valor para comprar direito de Morato, ainda vinculados ao São Paulo. O zagueiro Morato, de Cotia, foi vendido em 2019 pela gestão Leco ao Benfica, tá? Sem mesmo estrear no profissional. Foi vendido por 7 milhões e meio de euros na época. E ele está em alta na Europa com proposta de diversos outros clubes. O blog do São Paulo recebeu a informação de que o Benfica ofereceu 4 milhões de euros, correspondente a 22 milhões de reais, pelos 15% do atleta que o São Paulo ainda tem direito, tá? Então, o São Paulo tem 15% dos direitos ainda do Morato e o Benfica ofereceu 4 milhões de euros por esses 15%, né? Que dá aí 22 bilhões de reais. E o que acontece, cara? Ele já recebeu proposta de 25 milhões de euros do Fulham. O Benfica acabou recusando aí, né? E pior, essa notícia aqui me preocupou. As conversas andam acontecendo aí nas janelas para uma saída de Morato do Benfica, tá? Ele está sendo muito assediado aí. O São Paulo pede 5 milhões e meio de euros, o que daria 30 milhões de reais. As negociações devem se intensificar em breve. Eu acho isso aqui um absurdo por completo, tá? Meu irmão, o Benfica já recusou 25 milhões de euros pelo jogador, tá? Tem vários times da Premier League de olho no cara, tá jogando muito bem, vai ser vendido em breve aí lá do Benfica, tá? E esses 15% do São Paulo tem direito, ia ser muito maior aí do que esses 30 milhões que os caras estão pedindo, né? Os caras ofereceram 22 milhões, São Paulo quer 30 no mínimo, né? O que eu acho que seria um erro gigantesco, porque quando ele for vendido do Benfica para outro time, esses 15% vão ser muito maior do que esses 30 milhões que o São Paulo está pedindo agora, tá? Então eu acho que se o São Paulo vender os 15% do Morato por 30 milhões, que é o que eles estão pedindo, eu acho que é um erro bem grande aí, porque quem vai ganhar mais com isso é o Benfica, né? Porque o Benfica pagava agora 30 milhões, por exemplo, os caras pagam os 30 milhões que o São Paulo quer pelo Morato, aí quando o Morato for vendido, eles vão ganhar muito mais em cima, né? Então, eu acho que seria uma péssima ideia o São Paulo vender, irmão. Eu não venderia esses 15% de forma alguma, tá? Porque esses 15% podem e vão custar valores bem maiores quando ele for vendido, porque ele vai ser vendido do Benfica, né? Inclusive, tem até notícias de que ele quer sair porque ele quer ganhar mais chance, de jogar mais, né? E tem vários times aí interessados no jogador. Enfim, acho que o São Paulo vai acabar vendendo esses 15% aí pro Benfica, o que eu acho que é um erro gigantesco, tá? Poderia ganhar muito mais aí quando ele fosse vendido, né, meu querido? Mas enfim, é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.